Ele é um dos mais importantes pensadores da esquerda brasileira. Obviamente, quando os historiadores foram contar a volta do país à democracia, de 89, 88 para cá, certamente os livros falarão dele. Com muita honra, nós recebemos o convidado especial do Pode Tudo dessa semana, José Dirceu. Zé, é um prazer te receber aqui, viu, amigo? Prazer é meu, muito obrigado ao Grupo Tati, por poder participar desse programa tão importante, tanta repercussão aí no nosso São Paulo, da região de Ribeirão Preto, em todo o interior. Estou aqui à disposição. Ô Zé, obviamente que seu nome é um dos mais lembrados quando se fala da esquerda brasileira, quando era um governo ainda de resistência, né? Um grupo de resistência contra a forma como no Brasil se torturava, se matava, desapareciam, né? Com grandes personalidades políticas, empresariais do país, essa coisa toda. Como é que você espera que você seja retratado nessa história? Mais um brasileiro que dedicou sua vida a lutar pelo seu país, pela sua pátria. A vida toda sempre teve no Brasil. Você sabe que eu nasci na fronteira de São Paulo e Minas, a 11 quilômetros, né? Sou paulista mineiro. Eu cresci no Vale do Paraíba com as minhas tias ali em Cruzeiro, Morena, mas sou passaquatrense. E ali teve a Revolução de 30, se combateu em 32. E eu sou da geração que cresceu com Juscelino Kubitschek, que sonhava, que avançou para o Oeste, fez a Belém Brasília, fez Brasília, plano de metas, industrializou o país. E eu vivi como estudante em São Paulo, xarifado, arquivista, trabalhei aprendendo tudo no escritório, na noite, né? Fiz o científico, entrei para a faculdade já lutando contra a ditadura. O golpe foi em 64, 65, eu cheguei na faculdade. Minha vida toda é a luta pela democracia, depois eu fiz intimidade, mudei de nome, fiz plástica, vivi no Paraná, onde eu casei, tenho um filho, que aliás é deputado pelo Paraná, o Zeca Dirceu, foi prefeito da cidade onde eu vivi, que para mim foi imagina, um orgulho meu. E voltei e terminei a faculdade de Direito. Conhecer o Brasil, viajar, estudar. Sessões que eu tenho. E terminei Direito, fui trabalhar na Assembleia Parlamentar, depois fui secretário-geral do PT de São Paulo, fundador do PT, fui deputado estadual, federal, presidente do PT, fui ministro de Estado. Minha vida toda está ligada à vida. A democracia, a construção do PT, os governos em defesa da classe trabalhadora, né? Porque nós somos uma geração que a classe trabalhadora também, né? Sem dúvida. A maioria mais educacional, urbana, e ela consegue votar e eleger governo, votou de 74 até 80, tem maioria para o MDB na Constituinte também. Já votado no PTB de 46 a 64. E deu 5 vezes a presidência para o PT. Tá, é todinha uma vida. Evidentemente que eu sou advogado, sempre trabalhei, né? Quando eu estava. Aí eu tinha uma boutique, uma alfaiataria, uma fábrica de confecção. Quando eu vivi em São Paulo, eu sempre trabalhei toda. Eu advoguei, né? Eu acabei de fazer agora, em 2025, 40 anos de advogado. Advogando e fui dedicado à política, como dirigente do PT, ou então parlamentar e eu, como milhões de brasileiros, de migrar com 14 anos, com uma mão na frente atrás, não ter dinheiro para pagar pensão, a pé, trabalhar, não é diferente da maioria dos brasileiros. As nossas famílias também, para educar os nossos pais, né? Educaram muito, né? Porque o Brasil é um país, infelizmente, muito desigual. Muita concentração de renda, muita desigualdade, ainda a pobreza, sem necessidade. É a 7ª economia do mundo, 5º país em território, 8ª população. É um país que nenhum outro país tem essa. Nós temos, apesar que a energia está cara. Nós temos base industrial. Você vê agora, ontem inaugurou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um complexo tecnológico único no mundo, único, veja bem, único no mundo, para pesquisas
da exploração de águas até 20 mil metros, águas profundas. O Brasil é que desenvolveu tecnologia de águas profundas de petróleo, a 300 quilômetros do litoral, a 1.000 metros, 1.500 metros, e achou pressão. O Brasil é um dos poucos países do mundo, não chega a 10, que enriquece urânio com tecnologia própria. E nós temos um motor a álcool, nós temos a Embrapa, temos etanol, temos a Embraer, temos a Ribeirão Preto, junto com Jundiaí, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Botucatu, Piracicaba, são complexos industriais hoje na robótica, na inteligência artificial. Quer dizer, o Brasil é um país que precisa agora crescer, se desenvolver, não pode continuar crescendo 1,5%, 2,5% por ano, e aumentando a desigualdade e não se industrializando. Todo mundo hoje está preocupado em ter soberania financeira, porque o dólar está sendo usado para a guerra, os americanos estão usando o poder militar, tecnológico e o dólar para tirar vantagem dos outros países, inclusive por se dominar os outros países, fazendo guerras. Então o Brasil precisa entrar numa fase para buscar autonomia tecnológica. Veja bem, nós sempre buscamos industrialização, urbanização e melhores condições de vida. Lá atrás, quando os ingleses puseram o telégrafo, a ferrovia, acabou a escravidão, veio a imigração, começou a industrialização. Aí o Getúlio, para entrar na guerra, falou, não, eu quero aço e energia. Sem aço e energia, mas não vai ser nada. O Getúlio voltou para o governo depois do Dutra, e o Dutra mesmo fez um plano de saúde, transporte e alimento. O Getúlio veio, funda a Petrobras, a Eletrobras, o BNDE, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Vale do Rio Doce, a SUMOC, que seria o Banco Central hoje, a CAMEX, que é o Ministério de Comércio Exterior, quer dizer, e o Juscelino industrializou com o capital estrangeiro, mas industrializou o Brasil. E aí veio urbanizando. Veio o ensino primário obrigatório, depois de 30 anos de luta, porque quando deu liberdade para os escravos, não deram voto, terra e nem educação para os escravos. E o Brasil virou um país de latifúndios, agrícola até a Revolução de 30, e um povo vivendo na pobreza, né? Quase todo o país. Com a industrialização, com a urbanização, com a mulher no mercado de trabalho, com o ensino público e com a Constituição de 88, porque veja bem, nós lutamos até 88, desde 70, 73, 74, até 88, para voltar à democracia e ter uma Constituição que garantisse saúde pública, educação pública, direitos políticos, sociais, ou seja, que todos os brasileiros pudessem escolher os rumos do país. Então, essa história é a minha história também, a história, aliás, nossa, inclusive do Grupo Tati, da imprensa, do empresariado, todos nós fazemos parte dessa história, com contradições, em cada momento o país procura manter sua independência, soberania, avançar conforme as condições, com dificuldade às vezes, com recuos, com avanço, mas nós temos que olhar para o futuro agora, porque o mundo está mudando tanto, de crise climática, guerra, tarifaço, ameaça dos outros países, cada país está cuidando de si, então chegou a hora do Brasil cuidar de si. É que eu tenho defendido, hoje mesmo vou fazer na PUC aqui de São Paulo uma palestra à noite, que o tom da minha fala é essa, o tom é esse, que o Brasil precisa cuidar de si, tomar o seu destino em mão, precisa haver um pacto no país para nós arrancarmos nos próximos 10 anos, dobrar o PIB do Brasil. E é possível isso. Muitos países fizeram. Se você olhar a Noruega, como era 30 anos atrás, vários países do mundo, os países do Golfo, há 20, 40, a China 40 anos atrás, o Vietnã em 85, 40 anos atrás, e se transformaram, porque chegaram num acordo interno do país, quais os desafios que o país tem, como avançar, principalmente para o país combater a desigualdade e a pobreza, e o país se tornar autossuficiente, inclusive em defesa, indústria, porque o Brasil tem uma indústria de defesa nacional, militar. O Brasil tem capacidade e precisa também defender, porque nós temos a Amazônia, nós temos o litoral, veja bem, nós temos o petróleo do Piauí até a margem equatorial, até lá em cima das foz do Amazonas. Porque nós vamos achar lá um outro pré-sal. O Brasil já está produzindo, vai produzir 5 milhões de barris de petróleo, daqui a pouco é um dos 10 maiores produtores de petróleo. Está exportando 2 milhões. Essa riqueza, se o país se apropriar dela e investir na infraestrutura, educação, tecnologia, muda o país. Como eu citei o caso da Noruega. Tem um filme que chama Marinheiros de Guerra, da década de 50. Você vê o que era a Noruega. Era mais pobre que o Brasil. Era mais pobre que o Brasil. Olha hoje. Por quê? Porque se chegou a um acordo no país que aquela renda do petróleo tinha que resolver
os problemas graves que o país tinha. Nós pegamos a renda do petróleo, entregamos para os acionistas norte-americanos, entregamos para as prefeituras e para os estados 100 bilhões, não paga imposto de lucros e dividendos, o dinheiro vai embora e a riqueza vai embora, como foi a riqueza do ouro, né, do Brasil, da prata do Brasil, ou da América Latina toda, na época da colonização, como, aliás, muitas vezes foi o ferro brasileiro, né, até que se fundou a Vale. Por isso que o Getúlio fundou a Vale, com essa ideia que a riqueza precisa beneficiar o país e ser industrializada e agregar valor, porque sem indústria não tem salários altos, sem tecnologia não tem salários altos. O que traz salários altos é a tecnologia. E agora, como foi a informática na década de 80 e 90, né, que o Brasil parou de desenvolver, até porque tinha uma dívida externa, estava estrangulado e teve que aceitar a negociação, nós precisamos buscar soberania digital, buscar soberania tecnológica. E é possível, o Brasil pode. Se fosse outro país, falar bem, mas não tem 20 milhões de habitantes, né, 200 mil, 50 mil quilômetros quadrados, não tem riqueza, mas esse é um país que tem 200 milhões de hectares de terra na pecuária. Se você continuar como está continuando os métodos modernos da pecuária, inclusive de confinamento, os métodos modernos já tem rações agora modernas, da própria cana-de-açúcar que estão sendo desenvolvidas, o Brasil pode liberar 100 milhões de hectares de terra e continuar tendo 200 milhões de cabeça de gado. Ou seja, é mais do que hoje nós usamos para produzir na agricultura, que são 85 milhões de hectares de terra. E temos 40 milhões de hectares de terra que tem agora um programa para recuperar de terras degradadas, por causa do avanço e por causa dos métodos que se usava antes de queimada, de degradação do meio ambiente, que é um problema grave que nós estamos vivendo. Então eu tenho uma visão, minha dedicação é essa, estudar, pesquisar, viajar, conhecer os problemas do Brasil, olhar o mundo, porque hoje não adianta, o nosso presidente está lá em Evian, no G7, ele foi ao Washington discutir o tarifaço, depois estava no G20, trouxe para cá o G20 no Brasil, a COP no Brasil. O mundo hoje está globalizado, está financiarizado. Não tem como o Brasil se desconectar desse mundo. Ele tem que se afirmar nesse mundo. Porque ele, Neto, tem só 5 países reúnem 3 condições juntas. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de trilhões de PIB. O Brasil é um dos 5. A gente fala assim, são 193 países, mas a imensa maioria tem menos de 20, 30 milhões de habitantes, tem menos de 150, 300, 400 mil quilômetros quadrados. As potências do mundo são poucas, e o Brasil é uma delas. Mas parece que nós, brasileiros, não temos consciência disso. Não temos consciência do que é o Brasil. Aqui na América do Sul, a América do Sul depende do Brasil. Da Guiana, Suriname, até Uruguai, esses países todos, a logística, a energia, tudo pode ser integrada. A defesa da Amazônia, o problema da imigração, do crime organizado, das facções criminosas que operam já na Amazônia, operam no Paraguai, operam no Peru, operam na Colômbia, e as cadeias produtivas, e a saída para o Pacífico. Então, se você olhar, você fala, bem, é o Brasil que tem que liderar isso. Por isso que tem o Mercosul, por isso que o presidente sempre tem defendido, apesar das divergências políticas, ideológicas, com o Chile, com o governo. Muitas vezes o governo é de direita, depois o governo pode ser progressista, como já aconteceu nesses 25 anos em todos os países da América do Sul. Hoje nós temos a Colômbia, o México, o Brasil e o Uruguai. Mas temos a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Chile com governos de direita. E talvez agora o Peru, vamos ver a Colômbia. Mas isso não impede que a integração econômica, física, energética, e com essas questões graves, porque o mundo hoje é um mundo de imigração. Você pode observar na região de Ribeirão Preto, em todo o estado de São Paulo, como os imigrantes estão chegando, galera. Estão chegando. Você vê a construção civil, já tem 6 mil haitianos aqui na construção civil de São Paulo. Porque hoje a juventude brasileira, você fala, você vai trabalhar de padeiro, você vai trabalhar de açougueiro, caixa, pacotador, pedreiro, carpinteiro, armador, você encontra dificuldade. 6 dias por semana, 10, 12 horas trabalhando, sem poder estudar, sem lazer para a família, ganhando menos de R$2.000. Então, há um anseio também de melhores condições de vida da juventude brasileira. E de milhões de jovens que se formaram nas faculdades, porque nós abrimos. Dos governos Lula para cá, houve uma expansão da Universidade Brasileira, dos institutos técnicos federais, que são 500,
do ensino técnico profissional enorme no Brasil, não só o Senai. Hoje nós temos uma rede que vai chegar a 1.000 escolas técnicas federais de altíssimo nível, com pesquisa, com startup, ligado à indústria, ligado à tecnologia. O Brasil está mudando. Nós temos que olhar esse lado da juventude também, que está ansiosa, está protestando, quer melhores condições de vida. Isso é bom. Muitos olham, mas por que está protestando? Nós já fizemos tanto. Não. Bom que a juventude esteja satisfeita. Porque hoje o jovem está no mercado de consumo. É roupa, é a moto, é o celular, é o lazer, a cultura dele. A mulher quer os direitos dela, contra a violência, feminicídio. Os negros, as negras não querem o racismo. Toda a comunidade LGBTQIA+, quer ter o seu direito à diversidade. A juventude em geral quer empreender. Porque se é economia de serviço, vamos olhar a região aí mesmo. A região de Ribeirão Preto tem uma economia forte, agro, sucocoleira, um complexo de saúde, tem um complexo educacional, mas é uma economia de serviços. São Paulo, a capital, 85% é serviço. O principal imposto é o ISS. O jovem quer empreender, então nós temos que criar as condições para isso também. E não brigar com isso. Então, não podemos brigar com a realidade, nós temos que dar rumo para a realidade. Eu estou sem som. Né? Eu estou sem som. Tá sem som. Vou pedir pro Rogério. O Rogério está providenciando aí para colocar som aí. Melhorou? Estou sem retorno. Ele está sem retorno, estou explicando. Deixa eu só explicar aqui, enquanto o Rogério conserta lá em cima, nosso técnico. Estou ouvindo. Está ouvindo? Eu estou dizendo que você está falando direto de São Paulo, eu aqui em Ribeirão Preto. Ótimo, tudo isso que você prega e fala realmente, acho que é o grande pensamento de eliminar, quebrar, né, as desigualdades sociais, que são muitas no Brasil. E é preciso um pacto nacional. Agora, como fazer um pacto nacional? As ideias malucas, retrógradas, com o país dividido pelo ódio, pela mentira, pelas fakes, esse tipo de coisa. Como é que a gente vai conviver com isso? Você acha que a esquerda ainda consegue manter esse diálogo com a sociedade, principalmente com a classe trabalhadora? Veja bem, nós temos uma base política social que foi construída nos últimos 30, 40 anos. Quando o Haddad teve 32 milhões de votos, em 2018, eu escrevi que nós éramos alternativas de governo em 22, porque depois de tudo que aconteceu de 13 a 19 conosco, o presidente Lula chegou a ser preso, a Dilma, a nossa presidenta, sofreu um impeachment, um golpe parlamentar jurídico, mas impeachment. E nós passamos por um processo quase que o PT perdeu o registro. Foi pedido caçar o registro do PT. E nós conseguimos vencer eleições de 22. É lógico, numa frente ampla, representada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, por amplos setores das classes médias, que exatamente não querem esse ódio, essa violência, esse ataque à democracia, colocar em risco a soberania do país, essa ideia que vamos armar todo mundo no país, ou a ideia, certo, de pregar a homofobia no país. Ou desprezar o meio ambiente ou a ciência. Houve uma reação de um setor amplo das classes médias, das grandes cidades, que acabaram votando no presidente Lula. Tanto é que nós entendemos o recado. O governo do presidente Lula não é um governo de esquerda, não é um governo do PT. Certo? É um governo de frente ampla. Tanto é que ele lançou a Nova Indústria Brasil, PAC, transição energética. Agora, no tarifaço, ele defendeu os interesses do empresariado brasileiro, tomou uma série de medidas econômicas para proteger o emprego, a indústria brasileira, os serviços, o comércio, proteger a família também, porque aí ele fez o Vale Gás, e tomou a isenção do imposto de renda, e tomou a decisão de diminuir o custo da energia para a população de até 80, 120 megawatts, ou seja, ele procurou proteger a economia, mas proteger a economia popular também, por isso que continua investindo em educação, em saúde, em mobilidade urbana, na infraestrutura do país, principalmente Minha Casa Minha Vida, saneamento, o papel do governo é esse, fazer a economia crescer. Então, é possível abrir um diálogo nacional, inclusive com setores das universidades, da academia, intelectuais, empresariado, com setores das classes médias, para pensar uma saída para o país. O país não pode continuar nesse impasse. O país precisa buscar um caminho que tenha uma maioria no país.
Por isso que é importante a eleição. O povo vai decidir quem governará o Brasil dia 4 de outubro. E tem as opções, tem as candidaturas. E nós estamos apresentando o presidente para a reeleição. E a pedido dele, eu sou hoje pré-candidato para voltar à Câmara para ajudá-lo lá, como eu voltei à direção do PT, para ajudar a eleição do ex-prefeito de Araraquara, ex-deputado, ex-ministro Edinho, que sempre está aí na região, para eleger o presidente do PT, que nós também temos que reconstruir o PT. O PT é um partido que precisa se atualizar, né? Esse Brasil novo, o PT precisa ir ao encontro dele, os partidos todos, não só o PT. Então, o que nós pregamos é isso. A pregação do ódio e da violência não terá futuro no Brasil. As pesquisas já mostram que a imensa maioria da sociedade não vai optar por um caminho. Lógico que terá divergências sobre as reformas, como fazer a reforma tributária, como resolver o problema do déficit público, os juros altos, a dívida pública, como o Brasil se industrializar. Há caminhos. Você sabe que nós somos um país que temos um agronegócio mais moderno no mundo. Nós alimentamos hoje o mundo, exportamos para 100 destinos. Somos os principais produtores já de cereais e proteínas. Pouco seremos o principal produtor do mundo. Mas nós temos um problema sério. Nós temos 4 milhões de pequenos agricultores, que eles precisam do pacote tecnológico, precisam de crédito, porque para estabilizar a cesta básica do brasileiro. Se nós depender da commodity, do dólar, do câmbio, dos choques externos, como agora tivemos a guerra, nós precisamos cuidar também que haja, como todos os países do mundo têm, se você olhar a Polônia, a França, a Índia, a China, o Vietnã, a Tailândia, qualquer país, na Índia são centenas de milhões de pequenos proprietários, na China também. É uma agricultura tecnológica, cooperativa, avançada, como tem aqui no sul do Brasil. Não é uma agricultura de subsistência. Mas o Brasil precisa olhar para isso. Mesma coisa, o Brasil não pode deixar de olhar para a questão tecnológica. O país precisa ter soberania digital, soberania tecnológica, avançar. Né? Para isso, está se mudando o ensino brasileiro, está se mudando as universidades. Essas questões você vai discutir, vai debater. Como é que faz a reforma tributária? Cobra imposto das grandes fortunas, lucro de dividendos, muda o imposto de renda, diminui, porque o imposto de consumo é muito duro e cai no trabalhador. E o juro? O trabalhador hoje paga 30%, 40% de juro, então a renda dele, que devia impulsionar a economia, a metade desaparece pagando imposto e pagando juro. Nós temos que resolver esse problema no Brasil. O Brasil não pode ficar... Nenhum país do mundo hoje paga juros de mais de 1% em meio da dívida pública. O Brasil paga 7, 8, 10%. Então o país não anda. Vai concentrando riqueza e virando um país que o sistema financeiro passa a ser um fim e não um meio para financiar consumo, o crédito e investimento. E o Brasil tem bancos públicos poderosos. Tem uma empresa, a Petrobras, poderosíssima. Você está colocando, Zé, me permita perguntar aqui, você acha que esse governo ele consegue equilibrar a responsabilidade fiscal com a inclusão social? Esse é um desafio que nós vamos ter a debater também hoje à noite, porque o que está se pregando? Que o Brasil precisa cortar 4% do PIB, o PIB está em 12,5 trilhões, né? Seria cortar quase 600 bilhões, desvinculando o salário mínimo da Previdência. Ora, daqui 10 anos os aposentados vão estar na rua, tirando o piso da saúde e da educação. Ora, mas a população está reclamando, ela quer mais saúde, mais educação. Porque como é que o trabalhador vai pagar saúde e educação? Ele vive de salário. 90% dos brasileiros vivem de salário. Não tem aluguel, não tem lucro e não tem renda financeira. Uns 20 milhões de brasileiros têm renda financeira. Uma parcela muito pequena dos brasileiros tem renda de aluguel. E lucro tem as empresas. Lógico que os micro, pequenos empresários têm lucro, as médias empresas, mas isso é a minoria do país. A imensa maioria dos salários. Se você diz para ele que ele tem que pagar pela educação, pela saúde, pelo lazer, pela cultura, pelo transporte sem subsídio, pela água, pela luz, para entrar num parque público, ele vai ficar excluído da sociedade. Por isso que existe o estado de bem-estar social, por isso que existe a estrutura tributária. Qual é o problema da estrutura tributária? Que ela caiu sobre o consumo e sobre a produção, não caiu sobre a renda, o patrimônio e a riqueza, como todos os países do mundo. Desde o século XIX, a Europa, todos os países mudaram o sistema tributário para financiar o estado de bem-estar social, para dar às classes trabalhadoras
participação na riqueza do país para além do salário dela, porque o salário dela só não sobrevive. Então, esse debate, o que nós precisamos? Qual é o problema do Brasil? Déficit público, não. Se você olhar de 98, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, até hoje, nós fizemos superávit. Tem alguma coisa errada. Poucos momentos nós tivemos déficit público alto. Ou na pandemia, ou nas crises de recessão, ou por choques externos. O que tem aumentado o déficit público? Que todos os países do mundo pagam 1,5% no serviço da dívida pública. O Brasil paga 10%. Você vê a Europa agora. A Europa está nessa crise por causa da guerra da Ucrânia, por causa da energia que subiu 5 vezes o preço. Está subsidiando alimento, tirando o IVA do alimento, subsidiando aluguel, até transporte. Como é que ela está fazendo? Ela está imprimindo, fazendo dívida pública. Por que o Japão, a Itália, a Alemanha, a França, mesmo os Estados Unidos, porque entre o Biden e o Trump, eles fizeram 10 trilhões de dívida pública. Está em 42 trilhões a dívida pública americana, 120% do PIB. A brasileira está em 71%. Mas nós pagamos 10% de juros 7%, eles pagam 1,5%. A Alemanha chegou a pagar 0,25% da dívida pública durante as crises de 2008, 2009, 2011 e 2012. Era negativo, inclusive, em certos momentos. Agora, então, esse é um problema para resolver. Não é fácil resolver, porque o mercado financeiro tem muito poder. É um poder, e é internacional, não é? Nós estamos globalizados, financeiro bravo. O Brasil abriu completamente o seu mercado financeiro. Abriu ao ponto que desregulamentou o mercado financeiro e deu no que deu aí com as fintech, com o PCC, crime organizado, lavagem de dinheiro. E cometeram um crime contra o país quando desmontaram a capacidade do Brasil de produzir gasolina, óleo diesel, nafta e querosene de aviação. Desregulamentaram, privatizaram as refinarias, venderam os gasodutos, pararam as fábricas de fertilizantes. Agora o Brasil sofre um choque externo de petróleo, sendo exportador de 2 milhões de barris de petróleo. O Brasil pode ser autossuficiente em óleo diesel, gasolina, KVA, nafta, e pode crescer muito com a indústria química. A indústria química, a indústria do complexo de saúde, a indústria de máquinas e equipamento, toda a indústria brasileira leve, né, dos bens de consumo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, 1/3 não tem acesso ainda a todos os bens, como não tem acesso a saneamento, não tem acesso a casa própria, não tem acesso ao padrão de vida de roupas, móveis, que merece. Só com os problemas internos, nós podemos crescer 10, 20 anos, inclusive porque nós temos que duplicar nossas rodovias, construir ferrovias, modernizar os portos, como está acontecendo, os aeroportos, construir mais hidrovias. O Brasil é um país em construção ainda. Pode crescer 10, 20 anos só com os problemas internos, só com a força que ele tem. É assim que eu vejo. E isso é o debate que eu espero que haja na eleição. Né? Porque se não discutir os problemas. Esse debate vai exigir uma negociação ampla e um diálogo muito forte. Inegável capacidade do PT com a linguagem de rua, a linguagem do trabalhador, do operário, da mulher, do estudante. Isso não tem nem como questionar isso. O PT é o que fala mais próximo disso. Ele tem esse tipo de linguagem. Agora, uma linguagem, há outros oásis que existem no Brasil, no caso de Ribeirão Preto, por exemplo. Acaba de ser anunciado que a renda per capita anual em Ribeirão Preto é em torno de 75, 77 mil reais. Uma irrealidade perto daquilo que a gente conhece do Brasil de norte a sul, leste a oeste. Qual linguagem que tem que ser adotada agora? Veja bem, a nossa preocupação é tanta com relação ao Estado de São Paulo que nós construímos uma chapa que tem 4, só um é do PT, que é o Fernando Haddad. E é um petista bem amplo, com uma imagem bem ampla. Depois vem o Márcio França, a Simone Tebet, a Marina Silva, e quem lidera essa coalizão é o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, que é vice-presidente e foi ministro da Indústria e Comércio Exterior do presidente Lula. Ou seja, nós estamos querendo dialogar com o Estado de São Paulo, com os problemas de São Paulo. Então, vamos apresentar uma plataforma de metas de governo e uma avaliação crítica do governo Tarcísio. Como nós fomos para o segundo turno, nós temos força aqui em São Paulo para disputar a eleição. Porque nós vamos lembrar que o PT foi para o segundo turno com Genuíno em 2002, e a Marta quase foi no segundo turno com Covas, foi 0,06, você lembra disso, em 98? E nós tivemos mais de 30% de voto em 2006
e 10 com o Mercadante. E voltamos a ter com a Haddad em 18 e 22. E ganhamos na capital, na grande São Paulo. Então nós temos que dialogar com o interior de São Paulo. O que é dialogar com o interior de São Paulo? É dialogar sobre esse São Paulo que está nascendo, industrial, tecnológico, moderno, de complexo de saúde, de serviços, e essa juventude que tem no interior de São Paulo. Não é impossível mudar a relação do PT com o interior de São Paulo. Isso é possível, já aconteceu no passado, nós governamos as principais cidades de São Paulo. Aliás, governamos Ribeirão Preto mais de uma vez. Quase todas as grandes cidades de São Paulo, nós governamos. Até Araçatuba nós governamos, né? Piracicaba governamos, Campinas governamos 3 vezes, São José dos Campos governamos, Santos governamos. Não vou nem falar da grande São Paulo, estou falando das grandes cidades. Botucatu nós já governamos, porque todas as grandes cabeças de região do estado de São Paulo, com exceção de Sorocaba, que eu acho que nós não governamos ainda, todas essas, Jundiaí nós já governamos. Então, é possível sim, é preciso apresentar propostas que vão... Eu citaria mais 2 de real importância, que é a capital do calçado, Franca, e Araraquara, que você citou agora há pouco, do Edinho, é verdade. Araraquara nós governamos 4 vezes, São Carlos nós governamos 3 vezes, entendeu? Então, nós temos condições, aliás, governamos bem essas cidades, não foram governos fracassados, não foram governos fracassados. Agora, entrou a luta política, Mensalão, Lava Jato, o Brasil, nós enfrentamos, o PT passou um trator, vamos dizer aqui, um trator por cima de nós. Eu mesmo, tudo que eu passei 2013 a 2019 na minha vida, entendeu? Passei quase 40 meses preso em regime fechado. Você tem uma ideia do que aconteceu com o PT. O nosso presidente Lula passou aqueles 500 e tantos dias preso também num processo político de exceção que acabou sendo anulado depois pela Suprema Corte Brasileira. Então, o importante agora é que o Haddad, junto com a Tebet, com o Márcio França e com a Marina, e o Alckmin, nós já está no interior, né? Inclusive teve Araraquara esses dias, já está andando pelo interior de São Paulo. Nós vamos levar nossa proposta, nossa mensagem ao povo de São Paulo para... Vamos ver se aliás, nós já governamos Minas, já governamos o Rio, já governamos Espírito Santo e não governamos São Paulo ainda. Está na hora de nós governar São Paulo. Ô Zé, você falou agora há pouco do mensalão, o rolo compressor que foi feito em cima do PT, essa coisa toda. Quais lições que você tira desses episódios, por exemplo, do mensalão, que marcaram a sua condenação, a prisão? Como é que você vê isso? Você acha que a sociedade está disposta a ter esse diálogo? Eu acredito que sim, veja bem. O Brasil estava discutindo os problemas mais graves do país meses atrás. Aí começou a história da corrupção. O pessoal bolsonarista começou a trazer a questão da corrupção. Vamos lembrar que o Jânio ia acabar com a corrupção, o Collor ia acabar com a corrupção, o Bolsonaro ia acabar com a corrupção. O golpe de 64 foi contra a corrupção e a subversão. E nós vimos o que deu com o Jânio, o que deu com o Collor, o que deu com o Bolsonaro. Então é o seguinte, corrupção é um problema grave, é a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF, o Ministério Público, o governo do presidente Lula está combatendo a corrupção, está. A CGU está combatendo, aqui mesmo no estado de São Paulo, junto com o governo federal. Aconteceram as operações carbono oculto, várias operações para ir no dinheiro, no coração. O governo não apresentou um projeto, uma PEC de segurança pública, para unir os esforços do município e Estado da União. Não está fortalecendo a Força Nacional, o sistema penitenciário federal. Não propôs a lei antifacção, que é muito importante, porque fortalece a Polícia Federal, dobra ela de tamanho, com inteligência, com infiltração não fez a lei do perdimento, ou seja, toma todos os bens, vai atrás do dinheiro. O Lula está reunido com a Interpol, o presidente da Interpol foi a Genebra, saiu de Evian, que ele estava na França, Alemanha, e foi para Genebra. O Brasil não está fazendo uma série de acordos internacionais, inclusive aqui com a Colômbia, com o México, com o Paraguai, para combater o crime, as facções criminosas e o crime organizado. Então, o governo tem agido. O Ministério Público tem agido, a COAF, a Receita.
os organismos que comandam isso, certo? Que têm capacidade junto com a Polícia Federal. E tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal está acompanhando, porque subiu, porque tem relação com parlamentares, por causa do foro, é uma coisa que precisa acabar, subiu para o Supremo processo. Então, eu acredito que tem que se combater a corrupção. Qual a melhor maneira de combater a corrupção? Vamos pegar o sistema de saúde, as OS, essa praga que virou de corrupção, desvio de recursos na saúde, muitas vezes na educação. Controle social, participação dos pais e alunos, participação dos conselhos de saúde, participação, transparência, informatizar, além do Tribunal de Contas, além das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, a fiscalização social, isso é possível. O sistema de saúde é totalmente descentralizado, a educação é totalmente descentralizada. É possível você combinar os órgãos de fiscalização, a legislação dura, a punição, e ao mesmo tempo também a participação da sociedade. E cada vez mais aperfeiçoar. Agora mesmo está se discutindo inteligência artificial, poder judiciário, informatização. É preciso avançar e evitar essa febre que tudo tem que ser privatizado. Agora, a maneira que vamos privatizar a educação e a saúde também. Não vamos mais fazer concurso para professor, vamos contratar professor temporário, precário, vamos baixar salário. É isso que o Brasil precisa, o mundo todo está fazendo o contrário. Se você olhar todos os países que se desenvolveram, a educação foi a pedra angular. Nem vou lembrar mais da Coreia. Vamos pegar hoje, né? A China, o que a China fez com a educação. Então, é preciso evitar esse privatismo. Uma coisa é você privatizar algum setor que está na mão do Estado, que não tem mais objetivo e função. Outra coisa é essa história, porque empresas privadas quebram também. Aliás, o Proer salvou os bancos brasileiros todos de falirem, né? Vamos lembrar. Acabou de quebrar a Americana, acabou de quebrar agora a Ambipar, toda hora está quebrando empresa privada. Não é só a empresa estatal que dá déficit, quebra. Toda semana, milhares de empresas privadas entram em concordata ou recuperação judicial, né? Faz parte do ciclo econômico, dos riscos que você assume ao investir. Só parar com essa ideia. Os países hoje todos estão protegendo as suas empresas. O Trump está comprando ações das empresas de alta tecnologia para elas investirem em inovação. O Biden fez um programa de 4 trilhões de dólar, 4 trilhões de dólar, é o dobro do PIB brasileiro quase, para investir em tecnologia, infraestrutura, inovação, saúde, principalmente a questão ambiental, e cuidar da saúde e da questão da dívida do FIES dele, lá dos estudantes, né, que ele praticamente perdoou a dívida dos estudantes do FIES. E o Trump agora tirou 4 trilhões de impostos das empresas para estimular as empresas. Infelizmente, cortou depois o programa social e pôs mais dinheiro na defesa militar, né? E cortou programas importantes da área da saúde, do meio ambiente, que é a visão que a direita trumpista tem, que é diferente da nossa, evidentemente. Você citou agora a direita, né? O próximo governo, principalmente se for o governo sequencial de Lula, que seria o 4º mandato dele, vai ser preciso reconstruir pontes em busca de uma governabilidade, né? Alguns partidos políticos, algumas associações políticas passaram a se enxergar como inimigos. Como é que vai ser feita como é que vai ser conduzida essa negociação? Diálogo sempre há. O Lula, nosso presidente, fez um governo impossível, Gaveneto. Quer saber? Nós temos 130, 140 deputados, 18, 22 senadores, e aprovamos praticamente tudo, inclusive uma reforma que, desde que eu fui eleito deputado estadual em 86, se falava da reforma do ICMS. O Lula aprovou a reforma do IVA, que é uma revolução. Vai ter um impacto positivíssimo na economia. E aprovou legislações importantíssimas para o país. Acabou de aprovar o Plano Nacional de Educação agora, entendeu? Então, nós conseguimos com diálogo. Agora, a disputa política. Essas emendas impositivas, os deputados passam a ter 60 bilhões para distribuir, viraram um escândalo. Tem 92 inquéritos, viraram discutibilidade, invadiram a atribuição do Executivo e virou um instrumento político eleitoral. Então, tem que discutir. Muitas vezes o Congresso quer avançar sobre as atribuições
do Executivo, ou quer aprovar decisões constitucionais. Você não pode aprovar um pacote de medidas importantes. Você quer aumentar o salário dos cirurgiões dentistas, dos médicos, de 4 para 12 mil reais? Você quer dar aposentadoria especial para os agentes de 25 anos? Você quer renegociar a dívida da agricultura, do agronegócio, 180 milhões? Mas da onde vai vir o recurso? A Constituição pode aprovar despesa, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Você tem que aprovar. Então, você vai fazer para diminuir a renúncia fiscal? Vai dar imposto no Brasil, né? Então, ou você diminui a renúncia fiscal, organiza os impostos, tira da produção do consumo, põe na riqueza, no patrimônio e na renda, ou você não pode aprovar essas coisas. Então, quando há divergências, se é contra a Constituição, o Supremo decide. Agora, se a maioria aprova aquilo que nós não queremos, nós não podemos ficar contra. É a regra do jogo, é a democracia. Quem tem maioria pode aprovar leis, desde que sejam constitucionais. O governo tem que aplicar. O Lula nunca retaliou. O Lula não saiu demitindo todo mundo, saiu perseguindo, como fazia, aliás, o Bolsonaro durante o governo dele, ameaçando, porque, por exemplo, recusaram a indicação de Jorge Messias. Não é por causa dos preceitos constitucionais. Se nós olhar a biografia do André Mendonça e olhar a biografia do Jorge Messias, os dois têm as mesmas condições. As mesmas condições. Aliás, por coincidência, os dois têm evangelho, que não deveria ser critério, mas eu digo, ele foi levantado como critério. Então, por que fizeram isso? Como retaliação política. Porque existem investigações, no caso Márcio, no caso das emendas, no caso do INSS, que atingem grupos parlamentares que querem que as investigações parem, veja bem. Então, aí nós estamos já na luta política, prejudicando o país. Então o governo, tanto é que o presidente vai enviar o nome do Jorge Messias, que ele não vai aceitar isso. Porque tem que... José, o Senado é soberano. Uhum. Você consegue ver algum perigo à democracia? Eu estou falando isso em função, por exemplo, daquele 8 de janeiro, fatídico 8 de janeiro, que acabou não dando certo por várias questões. Uma delas, a burrice, a falta de entendimento da política nacional, do momento, essa coisa toda que é o que a direita esbanjou ali, né? Você vê algum perigo ainda na democracia brasileira? Não. Se eles ganham a eleição, vejo. Porque a natureza deles é de ditatorial, eles não escondem isso. Eles vão minar as instituições democráticas, como o Bolsonaro fez, o ex-presidente. Ele minou. Ele tentou envolver as Forças Armadas num golpe de Estado. Que, felizmente, a maioria do Estado-Maior do Exército, do Estado-Maior das Forças Armadas, não optaram por violar a Constituição brasileira, como aconteceu em 64. Aliás, houve uma tentativa em 61, em 55. Infelizmente. E mais do que isso, a Polícia Militar de Brasília estava envolvida, o governador de Brasília estava envolvido, entendeu? E agora começa a aparecer. Como é que foi arquivado esse inquérito do Ibanez Rocha de Brasília? Por que foi arquivado? Como é que um belo dia o Alexandre de Moraes arquiva o inquérito? Mas foi um dos principais articuladores daquele golpe. Como é que a PM, o governo de Brasília, permitiu aquilo? Né? Então, nós temos que ter clareza disso. Quem tem compromisso com a democracia? Porque nós perdemos a eleição com oposição. Oposição dentro da Constituição. Nós não fizemos uma oposição contra o Jair Bolsonaro fora da Constituição. Não fomos pregar insurreição, não fomos paralisar o país. Pelo contrário, nós fizemos tudo na pandemia para ajudar o país a superar a pandemia quando ele deu as costas para o povo brasileiro na pandemia. Nós fizemos tudo, nossos governos municipais, estaduais, nossos parlamentares, fizemos tudo, o próprio partido, os movimentos sociais, os sindicatos, fizemos tudo para proteger as famílias do povo brasileiro da pandemia. Então, o risco existe que a natureza deles é autoritária. Eles pregam isso abertamente, mas o mais grave é a natureza antipatriótica, de traição nacional, de auxiliar interesses externos, de emprestar serviço ao governo no exterior, como Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros, como Paulo Figueiredo e outros que estão nos Estados Unidos, estão fazendo. Inclusive, levando informações que são... levando informações
informações, Pode concluir, Zé. levando informações que é crime de lesa pátria você passar, você servir um governo exterior, ajudar o governo exterior contra os interesses nacionais. É tão fácil. Se você olhar as relações do Brasil com os Estados Unidos, pode olhar aí na região de Ribeirão Preto. Qual empresa norte-americana que não está satisfeita no Brasil, galera? Qual empresa estrangeira, multinacional? O Brasil não está satisfeita. 200 milhões de habitantes, sétima economia do mundo, mercado aberto, pode investir. O Brasil hoje é o segundo, terceiro mercado para qualquer empresa internacional. Vamos pegar dois setores que a gente não liga, pet. O Brasil é o terceiro mercado do mundo, cosmético. O Brasil, você vê, quem está construindo aqui o metrô de São Paulo, porque a Lava Jato destruiu nossas empresas de prestação de serviço. Quem está construindo é a Motagil, junto com os chineses, é a Axioma, espanhola. Quer dizer, o Brasil é um país aberto ao capital estrangeiro, investimento externo, dá garantia, segurança jurídica, estabilidade, remessa de lucros. Porque o objetivo não é divergências comerciais de etanol, do aço, do algodão, certo? Ou porque o Brasil, até porque nós temos déficit comercial com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm superávit com relação ao Brasil nesses últimos 30, 40 anos, não há nenhuma razão para isso. E tudo sempre foi discutido na OMC, em negociação bilateral. O Brasil, portanto, isso é política, é tentar intervir nas eleições daqui e favorecer os Bolsonaro na disputa eleitoral agora de outubro. É intervenção política e interesse das big techs, do PIX, das terras raras, e a pretexto de discutir, todos os países têm contencioso, entre eles, dentro da União Europeia, se você ouvir uma reunião dos 27, você vai ver quanto a Grã-Bretanha não saiu da União Europeia. Todas as relações comerciais, diplomáticas, militares, entre os países, tem divergências, tem conflito de interesse. Você sempre procura convergir e separar o que é divergente para avançar, que é o que o Brasil fez com os Estados Unidos. Então, o que eles estão fazendo é mais grave que o risco do autoritário, é o risco com o Brasil na órbita dos Estados Unidos, significa enfiar o Brasil em guerra. O Brasil está em paz. Aqui a América do Sul tem que viver em paz. Aqui não tem. Nós somos desnuclearizada. Nós somos a região do Atlântico Sul de paz. Então, vamos nos envolver, como se envolveu na Guerra do Iraque. Que o Lula falou, puxa, a minha guerra é contra a fome e a pobreza. Não é a guerra contra o terror. Depois ficou provado que... Como é que você vê a posição do Brasil nesse ambiente conturbado, essa briga tecnológica entre Estados Unidos e China, China e Estados Unidos? O Brasil tem que cuidar do Brasil, dos interesses brasileiros. Nós temos que olhar que é interesse nosso. Nós temos que ter relações com os Estados Unidos e relações com a China. Então, o Brasil tem relação. Toda a América do Sul hoje, o principal investidor é a China, o principal mercado exportador é a China. Talvez com exceção da Colômbia. Pode olhar cada país. O Chile, Equador, Peru, Brasil, Argentina, Venezuela, todos os nossos países hoje estão muito voltados para o mercado chinês e asiático. Quando nós falamos da China, nós estamos falando de 80% da humanidade. Porque só a Índia e a China têm 3 bilhões de habitantes. Se você colocar a Nigéria, a Indonésia, mais 2 países aí que estão indo para 300 milhões de habitantes, dá quase 4 bilhões de habitantes. Então, a Ásia é o mundo que está surgindo. Os BRICS, o Sul Global, a Ásia, inclusive, que está evoluindo para a tecnologia, né? A transição da economia industrial mecânica para digital, né? Que é o problema da Europa, da Alemanha, o problema do Brasil, como fazê-lo, como se reindustrializar. E a Europa está financiando isso, emitindo dinheiro para financiar. Então, o Brasil tem que defender nossos interesses. Nós queremos relações com os Estados Unidos, queremos, e com a China também. Agora, o que eles vão dar em troca para nós de tecnologia? O que o Brasil pode se beneficiar? Porque o Brasil não pode continuar exportando comida, energia, mineral sem agregar valor, sem se industrializar. Como eu disse, o que aumenta a renda média é a tecnologia. Você trabalha menos e produz mais. Cada vez menos esforço físico, cada vez mais inteligência, que é a evolução da tecnologia. O telégrafo é a ferrovia, o aço é a energia,
a tecnologia de informação, agora a robótica e a inteligência artificial. Vai evoluindo, por isso que se trabalha 36 horas, 28 horas, em muitos países do mundo. Você trabalha mais 48 horas, 44, 40. Porque você vai aumentando o bem-estar, aumentando a capacidade produtiva, você pode trabalhar menos, ter mais tempo para a cultura, para o lazer, para a família. A gente não vive para trabalhar, a gente, né? Nós trabalhamos para viver, não podemos inverter. Eu vejo que o Brasil está muito bem nas relações com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China. Agora mesmo o Lula propôs com o Japão um acordo do Mercosul. O Japão está fazendo com o Canadá, está fazendo com os Emirates, Singapura, fez com a União Europeia. Ou seja, nós estamos avançando, queremos mais relações comerciais, mais capacidade de atrair tecnologia e investimento. Agora, não é o capital externo que vai resolver o problema do Brasil. É aqui dentro. Nós temos que resolver esse problema de aumentar o investimento brasileiro. Está dando 16% da formação bruta de capital fixo, que é o índice que se para 23%, 24%, que é o que permite crescer de 6%, 7% ao ano, em 10 anos dobrar o PIB, mas distribuindo renda, fazendo que todos se beneficiem desse crescimento. Acho que essa é a principal questão do Brasil. José, você é extremamente admirado pela esquerda, mas muito respeitado também pela direita. Em função da sua trajetória de vida, a sua experiência de luta, essa coisa toda. O que você faria de diferente na sua biografia se você tivesse a oportunidade de mexer hoje? Rapaz, a minha vida já passou por tanto. Você sabe que eu caí 4 vezes, comecei tudo de zero de novo, né? Na minha vida. Minha vida é muito curta, são 60 anos, né? Se eu tomar 65 quando eu entrei na faculdade, né? Eu era o líder estudantil mais importante do país, voltei para o país sozinho, armado, com plástica, para lutar contra a ditadura. E depois eu fui para o Paraná, vivi lá 7 anos, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei de auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa, auxiliar administrativo, ganhando 2 salários mínimos. E quando veio o mensalão, São Peroca 70, eu fui afastado do governo, eu comecei a minha vida do zero de novo. Zero. E reconstruí a minha vida. Aí quando eu estava reconstruindo a minha vida, veio a Lava Jato, eu fiquei preso de 13 a 19, 40 vezes. Então eu recomecei minha vida agora em 2019, de novo do zero. Então, eu faria muita coisa diferente, porque nós cometemos muitos erros na vida, evidentemente. Essa história que a gente não comete erro, e essa história que a gente não, vamos dizer assim, que a gente não sofre, né? Que a gente não... A gente cometi muitos erros na vida. Muitas vezes, por exemplo, eu fui consultor. Eu podia ter sido só advogado, não ter sido consultor. Essa coisa da consultoria, depois foi tudo anulado, mas abriu espaço, certo? Para me acusarem de forma mentirosa, porque, por exemplo, me acusaram que eu tinha ganho 40 milhões, né? Entre 2006 e 2012. Na verdade, eu faturei 40 milhões. Eu ganhei o que todo mundo ganha, 8, 10% disso, 60, 80 mil reais por mês, porque eu era advogado e consultor, tinha escritório de advogado e consultor. Mas, a hora que apresentou para a opinião pública, quando me prenderam, já 4 de agosto de 2015, ele ganhou 40 milhões. Muita gente acreditou. Depois, tudo isso foi desmentido. Então, na vida você comete erros. Por exemplo, eu tomei a decisão de ser candidato a governador em 94. Eu era deputado reeleito. Foi correto? Agora, o presidente do PT, pode-se dizer, certo, que era quase impossível ser eleito, e fui eleito. Você vê como é que é a vida. Fui eleito e praticamente, junto com, evidentemente, com outros companheiros, que é bom sempre lembrar, Luiz Chiquei, Marco Aurélio Garcia, o Antônio Palocci, o Antônio Bezorini, Luiz Soares Dulce, tudo, Gilberto Carvalho, era um time fantástico, né? O Falcão, Zé Machado do interior, pessoas fantásticas que nós, Jacques Wagner, que nós construímos aquele núcleo dirigente que levou Lula à presidência da República. Um fato inédito na história de um país, né? Um imigrante do Nordeste que veio do Pau de Arara com a família, passando fome lá no litoral aqui de Santos, lá em Vicente Carvalho, torneiro mecânico, curso primário, só o curso do Senado, ser presidente da República, um fato histórico no mundo todo.
eu tive o privilégio de ser presidente, depois de ser ministro-chefe da Casa Civil dele. A vida, você comete erros. Um erro que eu não cometi nunca é deixar de estudar, conhecer o Brasil, viajar pelo Brasil, aprender. E outro erro que eu não cometi, eu não tenho inimigos. Muita gente fala para mim, mas você é amigo de tal pessoa, é de direita? Falo, ele é de direita, eu discuto com ele, disputo com ele, combato as ideias dele. Agora, não é por isso que eu vou tratar ele. Né? Ele a pessoa é meu amigo desde a juventude. Deixar de ser amigo dele porque ele saiu da esquerda e foi para a direita? Não, eu não faço isso. Eu dialogo com todo mundo, eu escuto os documentos. Quem me passou o seu contato de São Paulo, da sua assessoria, foi um deputado da direita, um malufista, convicto, Marcelino Romano Machado, que é teu amigo até hoje. Grande amigo meu amigo, muita honra. Quando eu vou aí, eu vou visitá-lo sempre. Faço visita a ele, meu amigo sempre. Eu tenho muitos ex-deputados aqui em São Paulo, que eu fui da direita, que foram deputados comigo, que eu tenho relações boas, eu mantenho relações boas, mantenho diálogo. Tudo. Eu converso com todas as lideranças políticas, com o Gilberto Kassab, com o Valdemar Costa, porque é dever de ofício. A não ser que você queira transformar. Exato, sem dúvida. Você quer transformar uma guerra civil, né? Que nós não queremos guerra. O Brasil precisa de paz. Já tem muita violência no país, já tem umas facções criminosas que nós precisamos enfrentar seriamente esse problema. Não dá para o Brasil conviver com territórios ocupados por facções criminosas. Temos que resolver isso. O caminho não é ir lá e matar 100, 200 e achar que resolveu, porque não resolve nada. Um mês depois está igual. O caminho é longo. E já houve experiências boas no passado, que foi o Favela Bairro. Não sei se você se lembra do César Maia. Já houve as UPPs na época do Sérgio Cabral. E já houve o Pronace na época do Tarso Genro, e tem a experiência de Medellín, ou seja, o Estado tem que estar presente, a economia tem que crescer, as famílias têm que ter oportunidades, tem que ter educação, infraestrutura, mas tem que retomar os territórios das facções criminosas. Não podemos... Roraima, chegou uma hora que eles controlavam a pesca, com 70 mil garimpeiros, o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, a fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, não pode permitir isso. O Brasil não pode permitir isso. Nós temos que ter mão firme com isso. Por isso que esse ministério... Nós estamos em cima do laço aqui, parece que não, mas faz uma hora que a gente está conversando aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Quando vier para Ribeirão Preto, próxima vez, vem tomar um café com a gente. Será um prazer. Muito obrigado, Gabriel. Eu que te agradeço. Tati, parabéns pelo programa. Parabéns pelo programa que eu já fui no passado, né? Como é que é? Já tive aí na Tati. Eu já tive no Grupo Tati há 20 anos atrás, há 30. Faz um tempinho bom. Depois você teve outras vindas para Ribeirão Preto, eu estava fora. Um abraço para você, Zé. Obrigado. Obrigado. E um abraço também para você que nos prestigiou até agora. Nós ficamos por aqui. Mas nós voltamos. Tchau.